A verdadeira história de Golias e seus irmãos nos leva a um período em que seres colossais perambulavam pela terra, representando poder inigualável e inspirando temor. Visualize uma era em que exércitos incluíam gigantes entre seus soldados, enquanto pessoas comuns, longe de apenas sentir medo, olhavam para esses seres com respeito e admiração, questionando seu lugar em um mundo compartilhado com criaturas tão imponentes. Nesse tempo, esses gigantes caminhavam entre nós, suas vidas entrelaçadas com as nossas, suas histórias não apenas contos antigos, mas partes fundamentais da história humana, gravadas nos anais do tempo. Golias, cujo nome é sinônimo de força e ameaça, é o ponto de partida dessa saga. Sua narrativa, encontrada nos registros de 1 Samuel 17, pinta um quadro impressionante de uma guerra tão intimidadora que até os mais corajosos hesitavam em enfrentá-lo. No entanto, o que permanece encoberto nas brumas do passado é a história de seus irmãos, gigantes por direito próprio, cujas histórias são tão fascinantes quanto enigmáticas. Muitos desconhecem que Golias não estava sozinho. Ele tinha irmãos. Ao desvendar as camadas do tempo, revelamos uma narrativa que vai além de Golias, o filisteu de Gate. A armadura de Golias, um símbolo de sua força, pesava tanto quanto um homem pequeno. Sua lança, comparável a uma viga de tecelão em tamanho e peso. No entanto, além de sua habilidade física, existia uma linhagem de gigantes, cada um com sua própria história. Cada um capítulo nas crônicas das épicas batalhas de Davi. Esses gigantes, parentes de Golias, surgem nas escrituras sagradas. Sua existência desafia nossa compreensão do mundo antigo e de seus habitantes. Seriam eles nefilins, descendentes de anjos e humanos, como alguns sugerem? Ou eram simplesmente homens de estatura extraordinária, descendentes de uma linhagem perdida no tempo? Acompanhe-me enquanto exploramos 2 Samuel e 1 Crônicas, investigando as vidas e mortes dessas figuras enigmáticas. Vamos desvendar as origens, questionar as suposições sobre suas identidades. Golias, o filisteu, 1 Samuel 17, versículos 2 a 7. Saul e os soldados de Israel estavam reunidos no vale de Elá, preparando-se para a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam em uma montanha de um lado e Israel do outro, com um vale entre eles. Surgiu um campeão do acampamento filisteu, chamado Golias de Gate, com uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Ele usava um capacete de bronze, uma couraça de 5.000 ciclos de bronze, grevas de bronze nas pernas e um escudo de bronze entre os ombros. O eixo de sua lança era como a trave de um tecelão e a cabeça pesava 600 ciclos de ferro. Um portador de escudo ia à frente dele. Ao longo da história registrada na Bíblia, os filisteus são repetidamente mencionados como adversários dos israelitas. Essa animosidade, evidente durante o reinado do rei Saul, é destacada na história de Golias, o gigante filisteu que se destacava como o campeão de seu exército. Na época bíblica, o papel de um campeão era vital e altamente respeitado. Este não era apenas um guerreiro habilidoso, mas também um símbolo da força e honra do exército. Escolhidos por suas habilidades excepcionais, coragem e astúcia tática, esses campeões representavam mais do que apenas habilidades militares. Eles personificavam o espírito e a determinação de seu povo. Sua missão era defender a honra e os interesses de seu exército, muitas vezes participando de combates individuais para resolver disputas, determinar o resultado de conflitos ou decidir o destino de prisioneiros. Esse tipo de combate era estratégico e simbólico, destinado a reduzir as perdas em uma guerra aberta. Golias, conforme narrado na Bíblia, era tal campeão para os filisteus. Sua presença no campo de batalha não era apenas uma ameaça física devido ao seu tamanho e força, mas também uma ameaça psicológica, personificando o poder e a determinação dos filisteus.
Seu desafio aos israelitas e o subsequente encontro com Davi são momentos cruciais que destacam a importância desses campeões na história militar antiga. Golias era um filisteu da cidade de Gate. Os cidadãos de Gate são chamados gititas. Golias foi chamado de gitita em 2 Samuel 21, 19. Ele tinha mais de 9 pés de altura. Se imaginarmos um gigante com mais de 9 pés, compreenderemos o quão ameaçadora era a estatura de Golias. Em 2009, Sultan Qasim foi reconhecido como o homem mais alto pelo Guinness World Records, medindo cerca de 8 pés e 3 polegadas. Atualmente, o homem mais alto do mundo não é tão alto quanto Golias, que tinha mais de 9 pés de altura. A presença imponente de Golias não se limitava à sua altura. Ele era um guerreiro habilidoso, com defesas aparentemente invulneráveis, vestido com uma pesada armadura de bronze, incluindo capacete e couraça, de cerca de 125 libras. Sua defesa parecia quase intransponível. Além disso, ele usava grevas de bronze para proteger as pernas e empunhava uma lança de bronze maciça, cujo cabo era tão pesado quanto a trave de um tecelão, e apenas a ponta da lança pesava cerca de 15 libras. Acompanhando sua defesa, um portador de armadura o seguia, segurando um grande escudo para desviar flechas. Essa disposição representava um desafio amedrontador para os soldados israelitas. A função do portador de escudo era vital para evitar os ataques direcionados a Golias. Mesmo que uma flecha conseguisse atravessar essa primeira linha de defesa, a própria armadura pessoal de Golias oferecia uma camada extra de proteção. Seu tamanho imponente e a armadura reforçada o transformaram em um oponente aterrorizante, intensificando a sensação de impossibilidade entre as fileiras israelitas. O receio entre os israelitas cresceu quando Golias lançou um desafio, conforme registrado em 1 Samuel 17, versículos 8 a 10. Ele propôs um acordo. Se um israelita o derrotasse, os filisteus serviriam aos israelitas. Mas se ele vencesse, os israelitas seriam subjugados pelos filisteus. Essa proposta, junto com a tarefa aparentemente insuperável de derrotar Golias, paralisou o exército israelita de medo, resultando em um período de 40 dias de inatividade. Durante esse tempo, até mesmo o rei Saul recuou, apreensivo. A trama toma um novo rumo com a entrada de Davi, um jovem pastor. Apesar de sua juventude e inelegibilidade para o serviço militar, Davi ficou profundamente incomodado com a falta de respeito de Golias para com o Deus dos israelitas. Motivado por sua fé, Davi se voluntariou para enfrentar Golias. Inicialmente, Saul estava cético devido à juventude de Davi, mas a narrativa das experiências de Davi ao proteger suas ovelhas contra predadores convenceu Saul de sua habilidade. A confiança de Davi derivava de sua fé em Deus, em vez de depender do poder militar convencional. No confronto subsequente, Davi, munido apenas de uma funda e uma pedra, enfrentou Golias, que portava uma espada, lança e escudo. A confiança inabalável de Davi em Deus levou à incapacitação de Golias com uma pedra, e aproveitando o momento, Davi usou a espada de Golias para derrotá-lo. A derrota de seu campeão fez com que o exército filisteu fugisse desordenadamente, resultando na vitória dos israelitas. Em resumo, enquanto os israelitas inicialmente temiam Golias, a fé de Davi em Deus capacitou-o a vencer o gigante e garantir a vitória para os israelitas, destacando o poder da fé sobre o medo e a força. Agora, ao explorarmos o contexto de Golias, é surpreendente descobrir que ele tinha irmãos. Golias não estava sozinho como gigante na terra dos filisteus. Seus irmãos também eram impressionantes. Conforme as escrituras, Golias tinha 4 parentes semelhantes a ele em aparência e força. Embora haja algum debate sobre a relação de Golias com esses indivíduos, sabemos que todos eram biologicamente ligados a Golias.
Os poderosos de Davi eventualmente derrotaram todos os descendentes de Golias, conforme registrado em 2 Samuel 21, versículos 15 a 22 e 1 Crônicas 20, versículos 4 a 8. 1 Crônicas 20, versículos 4 a 8. Após uma guerra em Gaza com os filisteus, Sibecai, o Husatita, matou Sipai, um dos filhos do gigante, subjugando-os. Em outra guerra contra os filisteus, Elhanã, filho de Jair, matou Laame, irmão de Golias, o Gateu, cujo bastão da lança era comparável à trave de um tecelão. Em uma batalha em Gate, um homem de grande estatura, com 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, que também era filho do gigante, desafiou Israel. Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Esses nascidos do gigante em Gate foram derrotados por Davi e seus servos. Aqui, em 1 Crônicas 25, o versículo especifica que Laame era irmão de Golias, 2 Samuel 21, versículos 15 a 17. Além disso, os filisteus entraram em outra guerra com Israel, e Davi, com seus servos, lutou contra eles. Davi enfraqueceu, e Isbi-Benob, dos filhos do gigante, tentou matá-lo com uma lança pesando 300 siclos de bronze. Abisai, filho de Zeruia, veio em auxílio e matou o filisteu. Os homens de Davi então juraram que ele não deveria mais ir para a batalha, para não apagar a luz de Israel. Isbi-Benob é identificado na Bíblia como parente de Golias. Após a vitória de Davi sobre Golias, os israelitas continuaram a enfrentar os filisteus em batalhas, especialmente durante o reinado de Davi. Embora a narrativa do encontro de Davi com Golias não mencione explicitamente os parentes de Golias, relatos posteriores revelam que seus parentes, incluindo Isbi-Benob, confrontaram Davi e seus homens, possivelmente em busca de vingança pela derrota de Golias. O texto bíblico observa que a lança de Isbi-Benob pesava aproximadamente 7 libras e ele estava determinado a matar Davi. No entanto, a intervenção divina por meio de Abisai, um dos homens valentes de Davi, levou à derrota e morte de Isbi-Benob. O texto descreve Isbi-Benob como um dos filhos de Golias. Outro parente de Golias mencionado nas Escrituras é Saf, conforme 2 Samuel 21, 18. Ocorreu uma batalha com os filisteus em Gobe, onde Cus, o Husatita, derrotou Saf, também referido como filho do gigante. Esse confronto destaca ainda mais os conflitos contínuos entre os israelitas e os filisteus, especialmente envolvendo os descendentes de Golias. O último parente de Golias mencionado na Bíblia aparece em 2 Samuel 21, versículos 20 e 22. Nessa passagem, descreve-se uma batalha em Gate, envolvendo um gigante de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, uma característica física única que o diferenciava. Esse indivíduo, também descendente de Golias, foi derrotado por Jonatas, o sobrinho de Davi. Assim, a Bíblia relata que esses 4 parentes de Golias, todos gigantes, encontraram seu fim pelas mãos de Davi e seus homens. Esses relatos destacam o tema contínuo de conflito entre os israelitas e os filisteus e ressaltam as figuras notáveis que desempenharam papéis significativos nessas batalhas históricas. A identidade de Golias e seus irmãos levanta uma pergunta intrigante. Eles eram nefilins? Este tópico tem sido objeto de muito debate e especulação. Alguns sugeriram que eram parte dos nefilins pós-diluvianos. No entanto, essa interpretação pode não estar alinhada com o texto bíblico, pois não há menção explícita de que Golias e seus parentes eram nefilins. As evidências bíblicas apontam mais para a origem e a verdadeira identidade de Golias e seus irmãos, os filisteus. De quem Golias descendia está historicamente ligado a Os e Anaquins. Gate, a cidade natal de Golias, era conhecida como uma fortaleza dos Anaquins, portanto é mais plausível considerar Golias e seus irmãos como Refaíns, não Nefilins.
Essa afirmação é apoiada pelo fato de que os parentes de Golias são referidos como provenientes de Rafa de Gate, 2 Samuel 21:16, sugerindo que Golias, ele mesmo era um Refa. Além disso, a existência de gigantes não é exclusiva à linhagem filisteia. Nem suas origens são universalmente atribuídas à união de anjos e humanos, como sugerido em algumas interpretações dos Nefilins. Por exemplo, Deuteronômio 3:11 menciona Og, rei de Bazã, que também era um gigante. Sua cama, descrita como feita de ferro, media 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. No entanto, Og não é identificado como um Nefilim nas Escrituras. Embora a Bíblia não categorize Golias e sua família como Nefilins, sua estatura e força formidáveis são inegáveis. Suas características físicas extraordinárias podem ter levado alguns a percebê-los como semelhantes aos Nefilins de antigamente. Nos tempos modernos, tais gigantes descritos nesses relatos bíblicos não são conhecidos por existir. Essas referências bíblicas a Golias e seus parentes destacam a natureza diversificada e extraordinária da criação de Deus, conforme registrada na Bíblia. Agora, é possível alguém ser um Nefilins hoje? Gênesis 6, versículos 1 ao 4. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Os Nefilins, um termo envolto em mistério e fascínio, aparecem na narrativa bíblica com um ar de fascinação. Esses seres, mencionados brevemente em Gênesis, cativaram estudiosos e teólogos, principalmente em sua representação na literatura apocalíptica, como o livro de Enoque. Em Gênesis 6:4, os Nefilins são descritos como os valentes que foram de antiguidade, homens de renome. Essa descrição os retrata como seres de estatura e força significativas, contribuindo para sua natureza enigmática. A origem dos Nefilins tem sido tema de considerável debate. Entre as várias teorias, uma interpretação predominante se destaca, amplamente reconhecida por muitos estudiosos bíblicos. Essa teoria predominante propõe que os Nefilins eram descendentes de uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Aqui, os filhos de Deus são frequentemente entendidos como anjos caídos e as filhas dos homens como mulheres descendentes de Adão. De acordo com essa visão, anjos caídos, cativados pela beleza das mulheres humanas, se uniram a elas, resultando no nascimento dos Nefilins, uma mistura da natureza humana e angelical. No entanto, a identidade dos Nefilins não está isenta de controvérsias. Enquanto a visão predominante apoia a ideia de cruzamentos entre anjos e humanos, alguns argumentam que tais uniões entre entidades espirituais e humanas são implausíveis. Uma visão alternativa sugere uma interpretação menos sobrenatural, argumentando que os filhos de Deus eram, na verdade, descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão, e as filhas dos homens eram da linhagem ímpia de Caim. No entanto, essa perspectiva luta para explicar de maneira convincente o tamanho extraordinário e a natureza dos Nefilins, que parecem ultrapassar as características humanas normais. Dada até mesmo as características extraordinárias atribuídas aos Nefilins, sua representação como seres sobrenaturais tem peso considerável. Isso leva muitos estudiosos, incluindo eu mesmo, a apoiar a interpretação dos Nefilins como produtos de uniões entre anjos e humanos.
Essa abordagem está em sintonia com as descrições apresentadas e mantém consistência com os temas sobrenaturais predominantes na narrativa bíblica. Gênesis 4, versículos 25 e 26. E Adão conheceu novamente a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque Deus disse: deu-me outro descendente em lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ao explorar temas bíblicos, uma pergunta frequente é se há descendentes dos Nefilins no mundo hoje. Essa investigação está fundamentada na referência aos Nefilins em Gênesis 6:4, onde é observado que eles existiram antes e depois do dilúvio. A pergunta central, então, se torna como os Nefilins poderiam ter sobrevivido ao dilúvio, especialmente considerando a clara declaração bíblica de que apenas a família de Noé foi poupada. Essa questão nos leva a examinar o contexto bíblico mais amplo e suas implicações teológicas. O relato do dilúvio em Gênesis é bastante explícito ao afirmar que toda a vida fora da arca de Noé foi destruída. Isso incluiria, logicamente, os Nefilins, que faziam parte da população da Terra antes do dilúvio. A menção pós-diluviana de seres semelhantes a gigantes, como os Anaquins ou os Refaíns, provocou debates e especulações sobre uma possível linhagem Nefilim. No entanto, esses grupos são distintos e não devem ser confundidos com os Nefilins do mundo antediluviano. Do ponto de vista teológico, a sobrevivência de uma linhagem Nefilim pós-diluviana apresenta um desafio significativo. O dilúvio foi um ato de julgamento divino destinado a purificar a terra da maldade pervasiva, com a família de Noé escolhida para repovoar e restaurar a retidão. A perpetuação de uma linhagem Nefilim após o dilúvio pareceria minar a eficácia e a completude desse julgamento divino, entrando em conflito com a representação da soberania de Deus na narrativa e o propósito pretendido do dilúvio. Portanto, com base nas evidências bíblicas e no contexto teológico, a ideia de que há descendentes dos Nefilins no mundo hoje não encontra suporte substancial. As referências pós-diluvianas a seres gigantes não estão diretamente ligadas a Nefilins, e a narrativa bíblica não sugere uma continuidade da linhagem Nefilim além do dilúvio. A presença dos Nefilins na conta bíblica parece estar limitada a um período específico da história humana, anterior à grande inundação. No entanto, vemos os Nefilins aparecendo anos após o dilúvio ter ocorrido. Como os Nefilins aparecem depois do dilúvio, se todos morreram no dilúvio? Após Gênesis 6:4 nos dizer que os Nefilins viveram antes e depois do dilúvio, eles também foram mencionados em Números 13, versículos 32 e 33, onde os exércitos israelitas foram espiar a terra de Canaã. Diz assim: e divulgaram entre os filhos de Israel um mau relatório da terra que tinham espiado, dizendo: a terra que passamos a espiar é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Agora, existem duas correntes de pensamento sobre por que os Nefilins reaparecem após o dilúvio. A primeira corrente de pensamento é que os Nefilins que vemos no livro de Números são de outro grupo de anjos que vieram à terra após o dilúvio e cometeram o mesmo pecado dos anjos em Gênesis 6. No entanto, isso é apenas uma teoria. Não há registro na Bíblia de que realmente houve um segundo grupo de anjos que cometeu o mesmo pecado. Outra perspectiva propõe que os Nefilins podem ter evoluído para se tornar um termo que denota especificamente guerreiros gigantes, abrangendo um senso de enigma e admiração. Essa ideia é comparável à forma como o termo Titã é usado hoje.
Originalmente na mitologia grega, os titãs eram os deuses pré-olímpicos que incorporavam imenso poder e estatura. No entanto, o uso contemporâneo de titã mudou significativamente. Agora, muitas vezes, significa algo de escala ou significado imenso, como uma estrutura titânica ou uma conquista monumental, em vez de se referir a um deus grego. O termo também transmite um senso de grandiosidade ou intimidação. Descrever alguém como um titã pode aludir à sua influência dominante ou habilidades excepcionais. Por exemplo, um empresário ou até mesmo uma empresa pode ser descrito como um titã. Ele é um titã no setor tecnológico, ou aquela empresa é um titã na indústria automobilística. Além disso, o termo evoca imagens de seres extraordinários, talvez até beirando o mitológico, semelhantes a gigantes lendários ou entidades míticas poderosas. Considerando nossa compreensão limitada do termo Nefilim, parece que eles eram considerados guerreiros enormes e enigmáticos, cujas origens ou composição genética permanecem sujeitas a especulações. Uma vez que os nefilins foram mencionados após o dilúvio, poderia ser que eles ainda existam hoje. Eu acredito que a resposta a essa pergunta depende de qual corrente de pensamento você adere em relação à origem dos nefilins que reaparecem no livro de Números. Eu acredito que ninguém hoje é um nefilim e que todos foram destruídos no dilúvio. A razão para isso é que não há evidências de nefilins vivendo em nossos dias. Se os descendentes dos nefilins estão de fato vivos na Terra hoje, isso abriria uma série de questões. Por exemplo, seus descendentes podem ser salvos, visto que os nefilins são criações híbridas de humanos e anjos. Não há ensinamento nas páginas das Escrituras sobre anjos pecadores sendo salvos, o que nos levaria a crer que os nefilins também não podem ser salvos. A Bíblia não diz que os anjos têm um Salvador ou mesmo que têm almas, e Jesus definitivamente não é o Salvador deles. O autor de Hebreus deixa isso bem claro. Hebreus 2, versículos 14 e 17 diz: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e libertasse todos os que pela morte estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. Pois como ele mesmo foi tentado, sofreu também ele os que foram tentados, e pode socorrer aos que estão sendo tentados. Portanto, ele devia tornar-se semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornasse sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e para que efetuasse propiciação pelos pecados do povo. Não há mais descendentes dos nefilins na terra. Vemos em Deuteronômio 2, 20 e 21, Moisés falando sobre como Deus destruiu os nefilins na terra de Amon, dizendo: Isso também foi considerado uma terra de gigantes. Gigantes habitavam nela em tempos antigos, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Provavelmente, a razão pela qual não há mais nefilins em nossos dias é que os anjos caídos foram julgados por Deus. Judas 1, 6 diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo do grande dia. A Bíblia diz que, porque os anjos caídos não guardaram o seu principado, saíram da jurisdição de sua criação. Portanto, Deus os amarrou com correntes de escuridão até o dia do juízo. Em conclusão, o peso das evidências bíblicas e a compreensão teológica nos afastam da noção de que os nefilins, ou seus descendentes, estão presentes no mundo hoje. A narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse, aponta para um Deus que controla a história, que julga a rebelião e que tem um plano específico para a humanidade, que culmina na redenção por meio de Jesus Cristo.
Por mais fascinante que seja o tema dos Nefilins, ele serve, em última análise, para nos lembrar das verdades maiores das Escrituras, a realidade do pecado, a necessidade de salvação e a esperança que temos em Cristo. Como crentes, nossa atenção deve permanecer nessas verdades fundamentais, encontrando conforto e segurança na soberania e no amor de Deus, que guia e sustenta toda a criação conforme a sua vontade perfeita.